Então, boa tarde. Bem-vindos a esta apresentação da Primavera. Não era da Primavera, é apenas de um livro de poesia, mas que se calhar eu acho que antecipa a Primavera. Pelo menos no que a Abismo diz respeito. Este papel do editor é sempre bastante simples. Basicamente, eu estou aqui para agradecer a vossa presença, agradecer a confiança da Ana em ter entregue o seu primeiro livro de poesia à Abismo. Esperemos mesmo que seja o primeiro, pelo menos a biografia oficial diz que é assim. Ela já tem 4 filhos, mas livros, este é o primeiro. É licenciada em Psicologia, enfim, é uma mulher da palavra, tem sobretudo uma coisa muito interessante que é escreve semanalmente para um programa de rádio em transe, atualmente na Superbox Super Rock, mas tem também uma rubrica quinzenal na revista Intro e tem publicado em várias revistas, Egoísta, Caliban, Capivara, entre outras, e é coautora de um projeto de residências artísticas chamado Espaldar, que eu acho que está mais ou menos em pausa, como a maior parte das nossas vidas. Mas como eu há pouco dizia, eu acho que este livro por um lado, é o primeiro que a Abismo edita este ano e, portanto, logo aí tem esse caráter de primavera. Qualquer fosse a altura em que o publicássemos, estaria sempre esse caráter de primavera, mas tem, de facto, uma voz que me parece muito fresca, cheia de interesse, distinta do que se vai ouvindo, e vai-se ouvindo bastante e com qualidade no que diz respeito à poesia entre nós, e por isso é uma razão para estar contente com a chegada deste livro. Mais do que falar muito sobre o que o livro trará, o que a gente quer aqui nos próximos minutos é mostrar alguns dos poemas. E vamos talvez dar a palavra à homenageada desta tarde, à voz. Vamos dar voz à voz. Ana, diz-me tudo. Obrigada, João, obrigada, Marcelo, obrigada a todos e todas, e obrigada a todas as pessoas que têm feito este percurso comigo, são muitas, e de facto é um orgulho imenso ser editada pela Abismo e começar esta primavera convosco também. Obrigada a ti também pelo tempo, pelo pousio, pela distância, por toda este tempo que foi super necessário para dar corpo a tudo isto. À Inês também, que vai estar connosco hoje, pelo olhar sempre atento, pela disponibilidade, por toda a generosidade. Ao Marcelo, que está connosco no Rio, à Francisca, que está connosco no Porto, e estamos entre poetas, portanto estamos bem, e às bruxas, e aos deuses e deusas, e não há versos sem feitiço, não é? E então quero agradecer muito essa vossa disponibilidade para estarmos juntos nesta jornada. Eu gostava de começar por pensarmos aqui um pouco juntos uma temática que tem a ver com o livro, e acho que vai ser o único momento assim preparado, e gostava de ler-vos assim nestes próximos 3, 4 minutos algumas palavras que têm exatamente a ver sobre esta temática do livro, que tem um pouco a ver com este ato de nascer. No fundo encena sempre um acontecimento que é inacabado. Ter nascido é, na realidade, um começo inevitavelmente aberto, e é assim que Blanchot se aproxima do enigma do nascimento em Ana Cruz. Ele dizia que o filho, arrancado da mãe, daquilo que acredita ter sido uma união imediata, que termina por expulsá-lo de forma prematura, simboliza o começo no meio. Ele está assim em dívida com o começo e não pode, portanto, parar de nascer. Trata-se de uma sentença de nascimento. Portanto, todo o começo é, na realidade, um recomeço, e nada acontece sem o corpo. Este ponto de partida, este meu, é uma tentativa de abrir espaço à fatalidade da condição recém-nascida. A inquietude como princípio, a pulsão de toda a espécie, a importância da dose certa de fome. São vários os campos de pesquisa, a força em si da criação, ou o que a antecede ou precede, o imenso lugar do não saber, o outro.
a espessura entre o desejo e o vazio, o acontecimento indizível, a espera que prepara o corpo. Ainda sem objeto e sem sujeito, em pacto com o silêncio, é sobre o corpo, terra e a capacidade geradora da natureza viva que desponta o invisível. Não esqueça o acidental, o estranho, a hesitação, a tensão, a queda, a posse, o contágio, a ruína. A submissão ao processo e à porosidade do caminho. Primeiro o nada, a desordem, o oco e a confusão da carne. Escrever é confiar nas palavras, no desamparo da curva, na densidade, em contínua e descontinuada metamorfose. Crer nos sons, no avesso, no mistério. Nas palavras de Juarós, uma aventura em direção ao absoluto. E este poema cresce inseguramente na confusão da carne. Coloca o corpo em risco, estabelece este acordo vital e vitalício com o desconhecido, a potência de um sistema vivo, instável, caótico. O que nasce, nasce num corpo que se deforma. E para criar é necessário, por assim dizer, morrer. Ainda que é como esta proximidade pulsante detivesse a morte, mantivesse este espaço para o lugar entre o desamparo e o estado de graça. É a maneira como a força se afeta ou dobra que importa a condição inventiva, diz-nos Deleuze. Não basta nascer, não basta o corpo. É necessária a travessia, a passagem entre a condição de caminhante e o risco iminente de naufrágio, cantando esta espécie de refrão de Louise Bourgeois: eu faço, desfaço, refaço. Entre o possível e o impossível do instante. Sou e és o animal que se move. 3 da manhã. Apercebo-me deste segundo e do que se lhe segue e faço o balanço de cada minuto. Porquê tudo isto? Porque eu nasci, escreve-se orando o inconveniente de ter nascido. Na tentação da interrogação, porquê, para quê, de onde, até quando, a dimensão existencial da curva que mais me interessa é para quem. É na ligação, no encontro, no cordão que é cortado, que se faz e desfaz, estamos em constante condição de recomeço. Obrigada a todos e todas. Obrigado, Ana. Obrigado por esta excelente carta de intenções. E queria agradecer também ao Marcelo por participar nesta conversa e passar-lhe imediatamente a palavra. O Marcelo é professor na Universidade do Rio de Janeiro e também poeta. Deixem-me só dizer-vos que os 2 dos seus livros mais recentes chamam-se Piscina Azul e Cozinha Experimental. Marcelo, avance. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite da Ana, que eu tenho acompanhado com entusiasmo os poemas que tem publicado mais recentemente. Agradecer ao João Paulo também. É um feliz encontro esse para mim, e a Abismo também pela edição do livro, né? Que tenha um feliz nascimento esse livro bonito da Ana. Eu vou então ler aqui um trecho de um texto do meu amigo poeta e escritor Victor Eringer, escritor brasileiro, que infelizmente nos deixou precocemente há 3 anos, e que, de algum modo, está relacionado a esse momento e ao livro da Ana também. Só o fim nos une. Foi sempre contra o fim que cantamos, escrevemos, pintamos. Foi sempre contra a morte que erguemos arranha-céus e inventamos o trem. Toda a mega cidade tomba. Todo mar de Aral seca. Toda reunião de condomínio vira guerra. Contra o apocalipse, nossas ilhas utópicas. Contra a morte, nossas árvores genealógicas. Mas as árvores estão com os dias cortados e as ilhas caras. Acabou a ciranda das revoluções e contra-revoluções. A morte do indivíduo acabou. Acabaremos juntos. Agora, todos sabem como se sentia o Augusto dos Anjos. O tempo já não é uma linha reta. A história deixou de ter futuro linear. Adeus, seta envenenada do progresso. Tiro n'água. Este é tempo enxurrada, tempo enchente, tempo tudo. Tudo descansa sobre a face das águas. A vanguarda, nossa velha amiga, acabou.
É hora de tirar, respeitosamente, funeralmente, nossos caps de vanguardinhas. Estão abafando nossas cabeças. Só os míopes tentam assumir a dianteira de um tempo que não tem frente. Tempo enchente, tempo tudo. Se nada é novo debaixo do sol, inventar um sol novo, de novo. Contra o fim do tempo, aprender a maleabilidade do tempo da montanha mágica de Man, montanha Magimã, Momamã, Momamã. Não haverá mais nada de novo debaixo do sol, tudo é disponível. Salvar tudo, lembrar tudo o que fizemos. A arte no fim do mundo é o domínio público. Amar as digitais engorduradas que deixamos nos objetos, todos os fonemas, todos os ritmos, todas as manchas de tinta nos dedos, todos os amarelos no papel jornal, todos os álbuns de família miúda. Amar, renovar significado. É uma tarefa impossível. Falta tempo para tanto. Aí reside a nossa tragédia. É isso. Obrigado. Marcelo. De facto, eu provavelmente até se calhar a forma mais dramática de ter começado esta sessão teria sido lendo este poema que vos proponho agora e que se chama Devoção. Queria falar de veneração da palavra em branco, dente contra dente, as costas de Deus e o gesto que levanta o mundo debaixo da cama. A língua crespa da lua sorve o sangue que derrama sob a ponta de uma cicatriz. Queria falar dos rastros que vivem entre o mar e o cosmos sob ordens quânticas, esperanças penduradas à beira da água. Queria falar do teu cheiro quando volto a casa, devolvida da cidade, caída por entre a vala de uma chávena de chá e o corpo em cima do sofá. Queria falar de como te perco sempre, igual àquela pedra flamejante que recebeu o sol e o devolveu. Até que exalto o tempo, o das válvulas, o absolutamente incompreensível dos universos e espaços fractais, minhocas frenéticas entre os dedos dos nossos pés. Há contração e equilíbrio, há nebulosas subatómicas engolidas pelos olhos. E respiro para poder dar-te as galáxias, ínfimas, contínuas, convulsas. Essa podia ser a minha devoção. É apenas um dos poemas deste cordão, que claramente é muito marcado pelo nascimento e pelo corpo, mas eu, como qualquer bom livro de poesia, não se esgota num tema, não se esgota no tema. É bastante mais do que isso, mas para nos ajudar um pouco a perceber de que livros falamos, temos connosco aqui também a primeira e a última leitora antes de ir para a gráfica, a Inês Fonseca Santos, que é também, como a maior parte, como todos os participantes desta sessão, gente da palavra. Portanto, a Inês é uma mulher da palavra, é jornalista, é autora de ilustração infantil-juvenil, é poeta, pelo menos estas três coisas, e conto com a Inês para abrir aqui uma conversa à volta deste cordão. Olá. Em primeiro lugar, obrigada. Obrigada, Ana, obrigada, João, obrigada, Marcelo e obrigada, Francisca, por estarmos aqui todos juntos. Hoje, como sabem, é difícil estarmos juntos e, portanto, é sempre uma celebração, pelo menos podermos olhar uns para os outros e ouvirmos em tempo real. Mesmo com delay. Mesmo com delay. O João disse que eu sou a primeira e a última leitora deste cordão da Ana Freitas Reis, da Ana, vou dizer só Ana, como é evidente, e o que aconteceu foram coincidências. Eu e a Ana tornámos-nos amigas também por afinidades poéticas, porque partilhamos alguns interesses, partilhamos leituras, partilhamos partes dos nossos mundos, e quando eu conheci a Ana e nos tornámos mais próximas, conheci também este cordão, e portanto acabei por ter o privilégio de acompanhar toda esta gestação, e curiosamente também acompanhei a gestação da filha da Ana,
a quem é dedicado o primeiro poema do cordão, a Júlia, da filha mais nova da Ana, não é? Porque a Ana tem, como o João já disse, 4 filhas, 4 meninas, e portanto foi um prazer, porque acima de tudo nós somos leitores, leitores de poesia também, antes de qualquer outra coisa, antes de sermos escritores ou poetas, somos leitores, e poder assistir a um parto pela primeira vez, quer dizer, assisti ao do meu filho, mas bastante influenciada pela ação da epidural, portanto assim com a consciência total e sem dor assisti. Este foi provavelmente o primeiro parto a que eu assisti, e foi muito gratificante para mim, porque a Ana é raríssima na sua atitude de escutar o outro. É muito raro encontrar hoje em dia alguém que tenha a capacidade de escrever e de se expor e de ouvir o outro, acolhendo e repensando aquilo que vai escrevendo. E, portanto, foi uma partilha que foi um privilégio para mim, por isso muito obrigada, Ana. Não sei se querem que eu comece por ler um poema, depois posso dizer aqui fazer mais umas considerações sobre este cordão, mas se calhar lia um poema que se chama Canto de Recomeço. Há bocado a Ana falou precisamente do recomeço, e neste livro, neste cordão, há um texto que se chama, um poema que se chama Canto de Recomeço. Deito os pulmões em água quente, como quem entrega o corpo desbotado. O leme é solto pela última revelação de espuma. O calor cria névoa, atinge o peito. Uma injeção de liberdade abre 104 poros na pele. Portanto, este canto de recomeço está neste cordão, como eu disse, e aponta para várias questões do livro. João, tu é que estás aqui a gerir esta sessão, não sei se queres que eu me alongue mais agora ou se queres ouvir a Francisca. Estás à vontade. Diz? Estás à vontade, avança. Pronto, então, são assim alguns aspectos que depois o João e a Ana e mesmo o Marcelo e a Francisca, que já leram o livro, podem depois pegar neles. Como eu há pouco dizia, a Ana é uma leitora, e é uma leitora muito curiosa, que faz imensos cruzamentos e que está sempre atenta a tudo o que vai sendo publicado, a tudo aquilo que se cruza com questões que a intrigam e que a inquietam. E, portanto, ela, antes de tudo, é uma leitora. Só que depois também há o passo seguinte, que é o que é que nós fazemos com as nossas leituras, o que é que nós fazemos com aquilo que vamos conhecendo. E a Ana faz uma espécie neste livro, e também muitas vezes nas conversas que tem com as pessoas, faz uma espécie de síntese para nos dar uma coisa nova. E essa ideia do nascimento de qualquer coisa nova é de facto aquilo que está na base da poesia, ou seja, criar a partir daquilo que já foi criado, mas conseguir encontrar um novo dialeto, uma nova linguagem para nos dizer aquilo que desde o princípio do mundo estamos a ouvir e a retomar. Portanto, há um cunho muito original neste livro, parece-me, que se ainda houvesse, se estivéssemos nos tempos em que ainda se falava de grupos literários e de correntes literárias, a Ana provavelmente seria, olhando para os tempos que correm, seria provavelmente uma daquelas poetas que são difíceis de definir e que não são enquadráveis em nenhum grupo, o que é um alívio, parece-me a mim, precisamente porque lhe confere uma voz original e única. E essa originalidade também tem que ver com o facto da poesia da Ana se movimentar no território da liberdade livre, de Rimbaud e depois também a de Ramos Rosa, porque é uma poesia da expansão e do acolhimento. É uma poesia da expansão e do acolhimento do outro, da linguagem e do mundo. E também daquilo que eu há pouco dizia, que é um traço da personalidade da Ana, que é da sua capacidade de escutar.
Portanto, isto acaba por ser, este livro, O Cordão, parece-me a mim, como é evidente, um conjunto de poemas que se posicionam, precisamente porque escutam o mundo, o outro e a linguagem, que se posicionam e que se comprometem. Depois há também um jogo com a memória, mas um jogo que não é mera recuperação do passado e mera descrição desse passado, é muito mais uma memória inventiva que se reinventa e que se espanta, que é também uma coisa que se tem tornado cada vez mais rara no mundo de hoje, que é a capacidade de espanto, e um espanto que se retoma a cada passo. E essa ideia do espanto a mim parece-me fundamental neste livro, e surge muitas vezes com uma associação de imagens que também nos espanta a nós leitores e que às vezes nos puxa um bocadinho o tapete debaixo dos pés, mas ao mesmo tempo nos deslumbra. E portanto este Cordão é um livro, não é um livro muito longo, como normalmente os livros de poesia não são, em termos de páginas, mas é um livro que nos pode acompanhar pela vida fora e, portanto, é muito longo nas ressonâncias que vai criando dentro de nós, e digo isto porque já o li muitas vezes em várias versões e, de facto, sempre que o releio, acabo por me inquietar e me demorar em algumas imagens e algumas palavras. A Ana há pouco falava da capacidade geradora e do caminho, e eu acho que este caminho da Ana, do qual eu tenho, como eu já disse, o privilégio de fazer parte, pela partilha, pela amizade, por tudo, tem muita força, e espero que este livro chegue a muita gente e que possa ser lido da forma, não há uma forma certa para ler, mas há uma forma que se prende com a curiosidade e com essa vulnerabilidade ao espanto, e espero que seja assim que as pessoas leiam este livro. Inês, deixa-me chamar a Ana à conversa. Eu gostava que a Ana nos dissesse um pouco. É curioso isto de escreveres poesia a um ritmo periódico, mas temos esta experiência curiosa, meio inexplicável, meio misteriosa, de que a poesia em revistas, os poemas publicados soltos, não é exatamente a mesma coisa que um livro. É verdade que ainda não tens o livro na mão, nós estamos a dar a volta ao tempo do novo normal e, portanto, estamos a fingir. Quando isto for transmitido, o livro existirá, mas o livro já existe de algum modo como um todo. Mas tiveste essa experiência de compor o livro, não é? Que diferença é que há entre escrever um poema solto ou escrever um livro? Bem, eu acho que a diferença é enorme, porque eu acho que tem muito a ver com a associação que faço é quase com a música e com um álbum com canções. E há certas canções que não podem fazer parte daquele álbum, e há certas canções que não podem, que isoladamente funcionam super bem. Eu acho que essa própria composição, este cordão, que inicialmente nem se chamava cordão, era enorme, tinha 3 capítulos, cada capítulo tinha quase assim um tema, assim, por assim dizer, e portanto essa capacidade também de ir depurando, compondo um objeto único, também é um exercício super interessante, muito diferente desse exercício que dizes de escrever isoladamente poemas. E eu gosto muito desse exercício de escrever isoladamente poemas, nem gosto dessa quase obrigação que eles se tenham que casar, mas eles casaram-se naturalmente, de uma forma orgânica, e nasceram assim. E é muito interessante isso também, essa composição que é feita muito com os dedos de muita gente, não é? Portanto, houve muitas pessoas a meter a mão já nessa composição final, que vemos agora como final. Eu estava a perguntar isto porque acho que é um objeto, entendido agora no seu conjunto, bastante inteiriço, ou seja, cada poema me parece que está no seu sítio
e não o outro. Aquele é o seu lugar e não o outro. E a pedir agora a mais uma artista da palavra, a Francisca Camelo, que venceu várias vicissitudes, e agradeço-lhe muito isso, para estar aqui hoje. É também poeta, tem poemas espalhados por várias antologias e revistas, e recentemente editou só os mais recentes, o Quarto Rosa, que foi até semifinalista do Prémio Oceanos de 2019, e agora mais recentemente, em 2020, a Importância do Pequeno Almoço. Francisca. Olá, chamo-me Francisca Camelo, escrevo poesia e sou uma grande admiradora do trabalho da Ana, que é não só uma poeta formidável, quanto uma mulher excepcional. A convite dela e com muita honra, aceitei esta alegria de poder ler 3 dos poemas que compõem o cordão e vou então começar, se puder ser. As nésperas. Ainda não tinha visto a primavera cá de casa. No terraço ao lado há uma grande nespereira. Lembro-me de comer a néspera e gostar do sabor meio doce, meio azedo, e de a minha mãe dizer que as nésperas faziam nódoas. Há certas pessoas que são como as nésperas que comemos. Não sabemos porque falamos nelas, se há toda uma vasta botânica. O segundo escolhido chama-se Gostava de ir à Grécia. Livaniana fica na Grécia, no árido das montanhas. O caminho onírico dos nenúfares em frente à terra quente, isolada, como um útero. O acelerador de partículas sob a foice da lua. Imagino os gregos de coroas de estrelas em lugares onde as abelhas conectam com o pólen. Correm mulheres pelas veias do verão. A diástole do corpo verbo, o azul nos olhos, bocas em forma de ilha. As estrias vermelhas da história. Escuto as ninfas gregas, reparo as trajetórias, saltos de vibração laranja, explosão invisível entre as pernas, o pássaro de fogo. Solto, voo e desejo se confundem. De novo, a tragédia grega. E finalmente, Penélope. Começa com uma frase da Conceição Evaristo, 3 versos, aliás. Um fio invisível e tónico, pacientemente cose a rede da nossa milenar existência. E o poema começa assim. Se a terra erguesse versos como pontos cardeais ancorados a um coração de raios abertos, vozes com sede rompendo a ternura, a sede do Eros falante ou o céu da Vênus filarmónica, talvez aí soubéssemos explicar o mistério. Se a canção do Bowie pudesse ser repetida como a fome da visão de um melro, o limoeiro que escuta junto e sério, o teu corpo aos palmos e o amor por inteiro, ao invés de interrompido, seria impossível, sabrias. Porque tal como o passo de samba melancólico, o mistério milenar, de onde ainda sopram notas púrpuras, de onde ainda soa assobio escuro, de onde vem o vento contorcido, move a fita de sangue nos nossos cabelos. E seria necessário que o vulto que me assombra explodisse e teríamos de ter tentado o caminho de novo, orientados e perdidos, um dentro do outro. Os olhos rangeriam nas costas da beleza, a aurora bater-nos-ia no rosto e amanhã, nossa inimiga, desde um fevereiro descampado, seria a queda do anjo.
O fôlego que sangra e bafeja espinhos traz o mistério. Esse. O primeiro sol como uma metralhadora, a bandeja erguida, a carne frita e manteiga derretida entre braços fraturados. Se o gaguejo que ainda sai, semelhante a um trovão, sorvesse a tua solidão, lentamente ao alto levaria as cinzas e as substituiríamos. A luz dourada, a janela sem cortinas, o cheiro a hortelã, a flor amarela, o óleo de girassol dito em inglês, as estrofes, longas como espasmos. Hoje, sei que o mistério arde quando é soprado. Obrigada, Ana, por Obrigado, este livro Francisca. belíssimo. Obrigada a todos. Até já. Obrigado, Francisca. Até já. Inês, este belíssimo livro tem uma cadência, que eu diria musical, que é marcada por uns poemas muito breves, aliás, paginados de forma diferente. Também isto é um sinal de originalidade nesta poesia que vem sendo publicada, ou é engano meu? Estás-me a tratar como uma especialista, tu. Não, és uma leitora. És uma leitora atenta e cuidada. Sim. Não fujas agora com o rabo à que... seringa, que não é a altura disso. Não fujo. Não fujo com o rabo à seringa, à injeção de rosas. A mim parece-me que sim. Aliás, a Ana há pouco falava do disco, não é? Da ideia, da noção de disco, de um álbum que os músicos criam. E há canções que fazem sentido ali e outras não. E a verdade é que aqui também há essa composição muito apurada e muito pensada e muito construída, apesar de os poemas terem esta força vital e terem este mistério de imagens que de facto só têm lugar fora do mundo e portanto só têm lugar na poesia, como se percebeu agora, por exemplo, nas leituras da Francisca, e nessa construção que a Ana faz deste livro, há momentos em que de facto a respiração se altera, não é? Em que se expande e depois se contrai um bocadinho, mas essa contração depois também nos abre a lugares inesperados. E, portanto, o cordão também tem que ver com esta ideia do nascimento e da renovação e da recriação, até nesses espaços para aí nos remete, com esta ideia de expansão e contração, de um ritmo mais curto e mais breve. Às tantas é como se nós estivéssemos, de facto, a ouvir um disco de música ou a dançá-lo, porque às vezes as canções são mais curtas e às vezes são mais longas e às vezes têm vários momentos. E, portanto, aqui o que me parece, a mim que não sou especialista, sou só leitora, é que até nesses intervalos se sente essa respiração, que é também a respiração de um parto, do nascimento. E até há uns instrumentais. Ana, diz-me lá quem é que é aquele Herberto Helder que aparece lá no fim. Bom, o Herberto é a nossa grande referência. Bem, falo nossa porque ele é de muitos, não é? E de muitas. É a grande referência também deste mistério, desta obscuridade. Está ali à esquerda. Está ali, na estante, sim. Está ali à esquerda. A tua estante. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Bom, está em todo lado. O Herberto é uma grande referência, enfim, antiga, muito antiga. Acho que foi assim dos primeiros poetas de paixão, assim, de paixão mesmo, que eu acho que é partilhada por muitos. E depois, entretanto, há sempre esta tentativa de se escrever como o Herberto, porque
porque é quase tocar o inatingível, que depois se vai perdendo, não é? Mas é a primeira, para mim, foi das primeiras grandes referências mais antigas de poesia. Acho que assim, as primeiras coisas que eu comecei a ler, mais poéticas, até foi o Bernardo Soares e o seu livro do Desassossego, mas isto estou a falar assim com os meus 14 aninhos. Eu hoje olho para a minha filha de 15 anos e penso, meu Deus, o que seria se ela tivesse a ler o livro do Desassossego na cabeceira? Portanto, ainda bem que a passagem não foi por aí, mas o Herberto é uma referência antiga e constante, e a quem eu revisito, não digo diariamente, mas antiga. Muito bem, é um ser antigo, isso não temos dúvidas. Queria mostrar, se eu acertasse na câmara certa, para mostrar o que será o objeto que faz parte da coleção Mondita. Tem uma capa belíssima da Eugénia Mussa e também ela com algum lado de mistério. Ainda temos uns minutos, poucos, mas eu queria que a Ana dissesse alguma coisa antes de eu depois fechar a porta a este momento. Ana, não sei se quiseres, se não tiveres para aí virada, também estamos à vontade. Queria passar a palavra ao Marcelo também para ler os poemas escolhidos. É verdade, é verdade. Marcelo? Então, olá, estão me ouvindo? Sim, desculpa, Marcelo. Não, imagina, João Paulo. Eu conversando com a Ana, eu cheguei à conclusão de que eu queria ler o livro todo, porque eu gostei de muitos poemas mesmo, assim, queria ler vários. E separei alguns aqui que eu gostei mais, e queria começar pelo Pégaso. Ao lado do Pégaso tem um verso solitário que, para mim, representa boa parte da força desse livro, que é "Não há encontro sem deformação". E eu gosto muito dessa ideia de uma forma sempre em movimento, né? Então, não é que não haja forma, mas a poesia não é nunca forma fixa, né? É sempre algum devir da forma, alguma coisa que não se restringe a uma forma só. E eu acho que esse livro da Ana está sempre em risco, está sempre correndo perigo, né? Então, apesar de haver um vocabulário, um léxico muito preciso, assim, e repetições de palavras que parece que são muito saborosas, assim, para poeta, os poemas estão sempre num lugar perigoso, me parece, e isso me interessa, como poeta, como professor, que trabalha com poesia contemporânea já há muitos anos, principalmente poesia contemporânea brasileira, mas também lusófona de maneira geral, e tenho gostado cada vez mais de acompanhar a poesia portuguesa contemporânea, por isso, mais uma vez, meu prazer redobrado de estar aqui com vocês hoje, de podendo dar um sotaque brasileiro, né? Então, leio Pégaso. Tem uma epígrafe do Daniel Faria, que "Há uma diferença entre a magnólia que nos cresce fora e aquela que regamos com o sangue. Só o que gera salva, e tudo o que nasce deixa buraco, o fino corte da beleza. Não seremos nunca o pássaro afinado, porque o corpo é água viva e todo o movimento é duelo contraditório. O jogo é deixar transbordar atravessando o corpo. O campo empírico tem um modo próprio de pulsar. Sobram-nos suspiros sob a cintura. Por instantes, liberta-se o fardo empoleirado aos ombros, dando um salto que não depende do porte do cavalo. Bem, esse é o Pégaso, e aí eu peço licença para ler mais um poema, pelo menos. Deixa eu colocar aqui, que eu estou com o PDF. Então, eu quero ler também o Mito sobre o Estatuto Contemporâneo, e esse tem uma pequena epígrafe da Maria Gabriela Liansol, que "Todos somos, finalmente, aspectos vagabundos da natureza.
Continuamos a procurar o espanto nas montanhas, insistimos nos cumes altos, miradouros, frívolos ao serviço dos registros. Saio para sentir o odor lunar, procuro sinais de nascença pelo solo. Não temo o chão da terra. É noite ainda. Caem flechas por entre os ramos secos de um sobreiro. Trincamos os espinhos da navalha. As cabeças movem-se em direção ao centro da fornalha. Porque sim, pela indolência da seiva que sabe de uma revolução noturna. Encarno o perfume desgraçado desse lírio silvestre, quando afinal repouso nos seios da natureza. Fica de dia, uma chuva opulenta inunda o nosso quarto, certos beijos prolongam o voo sem temer a existência. Hoje só conheço a terra, a única que não esquece a persistência e a possibilidade na alegria. E bem, não sei se teria tempo para mais algum poema. Acho que já estamos já passo a palavra no tempo. Beleza, então é isso. Agradeço imensamente. Obrigado, um prazer ter participado aqui, viu, João? Valeu, Ana. Obrigado, Marcelo. Ana, queres dizer adeus? Quero agradecer muitíssimo esta tarde e que seja a primeira de muitas. Eu quero também sublinhar os agradecimentos. Obrigado também ao Rui que nos esteve a acompanhar algures no éter. Obrigado ao Marcelo lá de longe, à Francisca, à Inês e queria-vos deixar caindo no precipício. Levitas no amor do sangue como abrigo, viagem celeste cujo céu laranja é o leito. Toda a dimensão amorosa é a ocupação de um espaço vazio. A queda pertence-nos. Ainda tens coisas acesas no teu corpo.